Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 15 de janeiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 16 ao 23. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel disse a Saul: Basta, deixa-me dizer o que o Senhor me revelou essa noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menos que seja aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo até que fossem exterminados. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizestes o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição a que ele me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor que devia ser eliminado para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilag. Mas Samuel respondeu: O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é gratuito, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu joinha na pregação de hoje, deixe nos comentários a sua mensagem e compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que assim mais e mais pessoas possam se unir a nós nessa grande corrente do bem. Eu creio que o Senhor tem grandes promessas para realizar através dessa missão. E o Senhor conta comigo e eu conto com a ajuda de cada um de vocês, no seu nome, no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, lendo essa primeira leitura, o Senhor colocou muito no meu coração para nós meditarmos um pouco sobre a obediência, sobre o temor e sobre o nosso chamado de servi-lo e de confiar plenamente no Senhor. Quando nós lemos toda a história, quando nós lemos todo esse livro de Samuel, nós vamos entender que o Senhor chamou Samuel para ser um grande profeta. E até Samuel não havia rei em Israel. O Senhor falava diretamente com Samuel e Samuel transmitia para o povo aquilo que o Senhor queria falar. Mas o povo de Israel, eles começaram a observar os outros povos e eles viram que as outras nações tinham um homem como rei. Então, eles vão a Samuel e pedem um rei. Eles queriam ser iguais aos outros povos. E aí foi o grande erro de Israel, quando eles quiseram copiar aquilo que as outras nações tinham. Porque o propósito de Deus sempre foi
que Israel fosse espelho, que as outras nações desejassem ser como o povo de Israel, que não precisariam de um rei, de um homem, mas que teriam o próprio Senhor como rei, como Senhor e como Salvador. Mas aquele povo então, eles pediram, e Samuel foi conversar com o Senhor, e Deus disse: eu vou dar para eles um rei, mas eles precisam saber que eles vão ter obrigações a cumprir, que eles vão ter que trabalhar para manter o rei. Mas mesmo assim o povo quis. Então o Senhor mandou que Samuel pudesse ungir Saul como rei. E Saul, no começo do seu reinado, ele foi um homem temente, um homem fiel. Mas aconteceu com Saul o mesmo que aconteceu com muitos outros, e que acontece também nos dias de hoje. Saul se deixou levar pela grandeza, pelo poder, pela posição social que ele tinha. E Saul então começa a fazer a sua vontade e deixa de fazer a vontade do Senhor. A queda de Saul foi nesse momento que ele começou a agir por conta própria, que ele já não escutava mais o que o Senhor falava através de Samuel. Saul chegou num ponto que ele achou que ele, sendo rei, ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas ele se esqueceu que ele só se tornou rei porque foi o próprio Deus que deu a ele essa graça e o escolheu e mandou que Samuel pudesse ungí-lo como rei de Israel. Sabe, meus irmãos, na nossa vida também acontece a mesma coisa. O homem cai quando ele deixa de ouvir a voz do Senhor, quando ele deixa de cumprir a vontade do Senhor para fazer as vontades próprias. A humanidade fracassou no momento em que já não ouvia mais a voz do Senhor. No momento em que, como o povo de Israel, procurou outros deuses, outras vozes para serem seguidas, outros líderes, e esqueceram do Senhor. Não quiseram mais ouvir a voz do Senhor. E esse é o fracasso de qualquer homem, de qualquer pessoa, de qualquer cidade, qualquer nação, quando nós desprezamos a voz do Senhor, quando nós não queremos mais fazer a vontade do Senhor, quando nós achamos que somos autossuficientes, quando nós achamos que crescemos, que não dependemos mais de Deus e que nós mesmos conseguimos resolver as nossas coisas sozinhos, que nós não precisamos mais consultar a Deus porque nós sabemos e conseguimos tomar as nossas decisões. Quando o homem quer se desligar de Deus, ele está destruindo a sua própria vida. E a mensagem de hoje é para nós refletirmos justamente sobre isso. Quem tem governado a minha vida? Quem tem dirigido os meus passos? Eu tenho sido fiel ao Senhor? E essas palavras, irmãos, é para nós refletirmos e principalmente tomarmos uma decisão. Saul perdeu o seu reino. O Senhor tira de Saul o reino de Israel a partir do momento em que ele não ouve mais a voz do Senhor. Meus irmãos, quantas pessoas no mundo hoje não ouvem mais o Senhor? Quantas decisões precipitadas nós tomamos sem consultar a Deus, sem perguntar ao Senhor? Quantos passos errados nós damos, sem convidar o Senhor para guiar os nossos passos?
E a grande verdade é que nós não podemos crescer. Nós precisamos ser crianças diante do Senhor. É por isso que Jesus disse que quem não se fizer como uma criança não entra no reino de Deus. A criança nesse sentido de confiança total, nesse sentido de ter o Senhor como nosso Deus, como nosso amigo, como aquele que nós confiamos totalmente. E sabemos que Ele vai estar sempre conosco. O rei Saul já tinha vivido grandes experiências com Deus. Mas a partir do momento que ele deixou a soberba, que ele deixou o poder subir a cabeça, ele parou de olhar para o Senhor. E a queda é muito grande. Nós, cada um de nós, devemos vigiar muito, porque o Senhor deve ser o nosso Deus. Nós devemos confiar nele, irmãos. Nós devemos consultar o Senhor em tudo que nós formos fazer, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Feliz o homem que ouve o Senhor, que apresenta ao Senhor a sua vida, que apresenta ao Senhor os seus projetos e que pede direção a Deus. Hoje é dia de nós olharmos para o nosso coração, olharmos para a nossa vida, ver o que aconteceu com Saul e implorar e clamar a misericórdia do Senhor, porque ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de reorganizar, ainda dá tempo de nós ouvirmos a voz do Senhor. E como nós podemos ouvir a voz do Senhor? Para o rei Saul, a voz do Senhor, ela vinha através de Samuel. O Senhor falava com Samuel e Samuel transmitia as palavras para Saul. Então, quando Saul foi para aquela guerra com seu exército, o Senhor tinha dado uma ordem que não trouxesse nada daquela cidade, que eliminasse tudo. Mas Saul não agiu conforme a palavra do Senhor, conforme a ordem do Senhor. E nós ouvimos a voz do Senhor todos os dias, através da sua palavra. Nós temos a oportunidade todos os dias de, em oração, nos colocarmos diante do Senhor. Mas a pergunta é essa: o Senhor fala, mas nós queremos ouvir a sua voz? Nós queremos agir conforme a instrução do Senhor para nós? Nós queremos andar debaixo da palavra de Deus? Ou achamos que nós já conseguimos resolver os nossos problemas sozinhos? Ou achamos que nós já não dependemos mais de Deus? Tem uma palavra que ela é muito mal usada. E essa palavra se chama liberdade. Satanás, ele era o chefe dos exércitos dos anjos do céu, dos coros celestes, dos anjos que louvavam. Ele era o anjo de luz. Mas por um momento, ele se deixou levar pela vaidade, pelo orgulho, e ele imaginou: eu posso ser acima de Deus. E Satanás então reúne muitos anjos, e aqueles anjos se rebelam contra o Senhor no céu. Mas no céu não há lugar para rebelião. E Satanás e seus anjos então são expulsos do céu, porque deixaram de fazer a vontade de Deus para querer fazer a vontade própria do engano do coração. Satanás então usa a liberdade para tentar tomar o poder. Saul, como rei, usou a liberdade para agir contra a vontade de Deus. Mas a verdadeira liberdade, irmãos,
está justamente o contrário, em dizer: eu sou livre e pela minha liberdade eu escolho me submeter à vontade de Deus. Eu escolho ouvir a voz do Senhor. A liberdade que o mundo ensina é libertinagem. É o excesso de coisas que as pessoas acham que podem fazer, que não precisam prestar contas. Como se nós conseguíssemos enganar a Deus. Isso não é liberdade. Liberdade é o que aconteceu com Jesus, que sendo Deus, Ele escolhe livremente dar a vida por cada um de nós. Então, como cristãos, como batizados, nós somos chamados a viver a verdadeira liberdade. A liberdade de escolha. E essa liberdade que nos leva para Deus. Essa liberdade que nós entendemos que quem nos libertou foi Jesus. Porque antes de Jesus, nós éramos enganados pelo pecado, tendo a falsa sensação de liberdade. Nós rompemos o nosso laço de filhos com o nosso Deus, com o nosso Pai. E começamos a fazer tudo por conta própria, a escolher caminhos errados, sendo enganados como se no final nós não tivéssemos que prestar contas. O exemplo de Saul, irmãos, deve ser um exemplo para nós. Saul perdeu o trono por desobediência a Deus. E nós podemos perder o céu. Nós podemos perder a vida eterna junto do Senhor por desobediência. Mas ainda há tempo de recomeçar. E essa palavra de hoje é para nos alertar e para mais uma vez nos chamar à correção. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, diante dessa palavra, eu quero me reconhecer, Senhor, como pecador, carente, necessitado do seu amor, do seu perdão e da sua misericórdia. Então olha para mim, Senhor, e para cada pessoa que está participando dessa oração. Assim como Saul, Senhor. Quantas pessoas hoje têm abandonado a sua voz, têm abandonado a verdade e têm vivido no engano, na mentira. Quantas pessoas hoje querem seguir seus próprios caminhos e não ouvem mais a voz do Senhor. Então nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós agimos assim, por todas as vezes que nós tomamos as nossas decisões, que nós escolhemos seguir um caminho que não é o caminho do Senhor. Nos lava, nos purifica com seu sangue precioso e nos dá mais uma vez a oportunidade de recomeçar e reconstruir a nossa história na sua presença. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.